Salve, meus considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente querida, né? Durante vários dias caminhamos aqui falando sobre as três almas, né? Do ser humano, né? Aquela que é do nosso instinto, que daí você já entendeu, né? Que quais são elas? Aí as emoções, né? E depois a razão, né? Que é o conhecimento que nos ajudaria a controlar, né, as emoções controlariam os instintos e controlando os instintos, a gente tem uma vida em paz, a gente tem uma vida tranquila, a gente tem uma vida saciada. E se nós temos tudo isso, obviamente atingiríamos a felicidade, né? Quando eu falo dos instintos, pessoal, segundo os nossos filósofos, os nossos pensadores, aqui no caso Sócrates e o Platão, o que a gente vai entender? Que vocês vão falar para si, olha, são as emoções exageradas, né? Aquilo que eu falei, ter ciúme é bom, mas não de forma exagerada, né? Ter medo é bom, mas não aquele medo exagerado, sabe? Aquele medo que te mata, que te maltrata, que te afunda, que te põe para baixo, que te derruba, né? Ter coragem, sim, mas a coragem demais também não faz bem, né? Você sentir vontade de comer alguma coisa, você olha para uma manga bonita, você sente a vontade de comer, vem o desejo, vem do seu instinto, né? Você sente o cheiro de uma fruta, você sente o desejo. Então esse instinto, ele chega a nós. Esse instinto de forma controlada, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas quando ele é exagerado, quando a gente não tem um controle, né? Ele chega à forma negativa, à forma que não é construtiva e não nos fazem bem, né? Por exemplo, comer, se alimentar, todos nós temos essa necessidade, vem do nosso instinto. Mas se você tem uma comer, vira cumilança, vira gula, e aí não vai fazer bem para nossa saúde. Vem o colesterol, vem a diabetes, vem mais não sei o que, vem um monte de coisa, vem a hipertensão. Então, se alimentar de forma exagerada não vai fazer bem, né? O que mais o outro instinto, né? São vários, né? Então, tudo aquilo que está em excesso, que está em exagero, é negativo, né? Não constrói, né? Então, o que vai acontecer nesse processo? Tipo assim, o sentimento de proteção é bacana, mas quando ele é exagerado, quando ele extrapola as medidas, essa questão de proteção, ela vira possessão, né? Ela vira egoísmo, né? E o egoísmo, a possessão, ela sufoca, ela humilha, ela leva o ser humano para o fundo do poço. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente é adolescente, que nós começar ali a sentir os nossos primeiros desejos sexuais, né? Que eu falo assim, propriamente dito, quando a gente começa a descobrir, né, o interesse pelo relacionamento, né, com outra pessoa, né? Nós, quanto pessoas, descobrimos, tem uma certa idade que a gente começa a despertar o interesse por outra pessoa, né? A gente quer beijar, quer abraçar, quer, sabe, fazer outras atividades inerentes a essa relação com o outro. E aí, nessa descoberta, às vezes as pessoas partem para revistas, para vídeos, para as coisas, para conversas de amigos, de pessoas mais experientes, e cria em nós um feitiço. E daí o cara começa assim, o cara começa dele, ele quer saber como que é uma... Vou falar na questão do homem voltado à mulher, né? Tipo, eu vou falar do homem, né? Aí o cara fala assim, não, eu quero saber como que é namorar com a baixinha, namorar com a japonesa, namorar com a chinesa, namorar com
né, com a negra, namorar com a loira baixa, com a loira alta, com a outra, com assim, e ele vai criando esses fetiches, né? E, não, eu queria saber como que é ficar com a magrinha alta, com a magrinha baixa, ficar com... E ele vai criando esse estereótipo, vai virando esses fetiches, né? E o que acontece? A gente percebe que esse desejo sexual, até então instintivo, ele já começa a ser mais cultural, mas de uma forma negativa. Ele cria esses fetiches e nesses fetiches ele não se contenta com uma só pessoa, né? Então às vezes essa pessoa, ele está namorando com alguém, mas ele não pode ver uma pessoa diferente daquela pessoa que está do seu lado, que ele desperta o interesse, a curiosidade, o fetiche. Aí ele vai lá. Aí nasce a traição. O cara tá casado, ou a cara tá casada, né, ali com a pessoa, de repente ele vê uma pessoa diferente da pessoa que está do seu lado. Aí ele com aquele fetiche, tipo, nossa, será como é que é? Será como é que faz isso, né? Ele começa em busca atrás desse fetiche que ele tem, que ele não está satisfeito. Se ele não está satisfeito, ele está infeliz. E ele vai e busca esse fetiche. E nesse fetiche, às vezes, ele entra numa relação de adultério, numa relação de traição, né? E quando ele está vivendo lá, tá bem, mas quando a casa cai, quando a pessoa que está do seu lado descobre, daí vem a ruína. Aí a pessoa daqui fica triste, a família daqui fica triste, a família do cara que foi lá, ou da cara que foi lá, né? Da pessoa que foi lá fazer isso, gostar da pessoa que estava aqui, daí a família fica triste, então que gera tristeza. Então a falta de controle, né, dessa busca pela prática, né, do sexo, né, também gera descontentamento, gera infelicidade. Então a gente percebe que os fetiches, né, sexuais exacerbados é um vício, né? E o vício não é positivo, é negativo, né? Os desejos alimentares exacerbados, os desejos por bebida, você bebeu uma cervejinha socialmente, mas quando você bebe mais e não se sacia, e bebe todo dia, bebe toda hora, você se torna um alcoólatra. E se você se torna um alcoólatra, as pessoas que estão do seu lado, ao seu em volta, não vai ser feliz, inclusive você também, né? Então, os nossos filósofos falam que para a gente controlar esses desejos, para a gente moldar esses desejos, para a gente ser feliz, nós temos que fazer algumas ginásticas, né? A ginástica é o que? A disciplina. Você tem que ter um monte de exercício, seja mental, intelectual, espiritual, para você controlar as emoções, e controlando as emoções você controla os instintos. E controlando as emoções, controlando os instintos, você se torna uma pessoa feliz. Então ele vai propor a ginástica, que é esse monte de exercícios disciplinares do indivíduo, assim também como a dialética, né? A dialética é a conversação racional, a busca pelo conhecimento que faça com que você seja superior às suas emoções, né? Porque ter emoção, pessoal, não é errado, né? A gente não quer, a gente quer controlar, não é acabar com as emoções, não é acabar com os instintos, a gente quer pôr o controle, a gente quer pôr o limite, né? E você aí nessa dialética, você vai em busca das verdades absolutas, das verdades que tragam a paz, que tragam o bem. Então, eu acho que vocês entenderam. Todo o instinto, quando ele se torna, como você não tem um controle do instinto, é por quê? Porque a emoção tomou conta do seu instinto de forma negativa. Quando você não tem o controle dos seus instintos, é porque a emoção tomou conta dos instintos de forma negativa. Aí vira vício, aí vira um monte de coisa, né? Aí você perde quando a emoção toma conta dos instintos de forma exagerada, de forma sem limite, sem controle. Aí você perde a razão, você perde a cabeça. Ah, o fulano ele perdeu a cabeça. Ah, o fulano ele foi fraco, né? O fulano ele caiu, né?
Ele foi fraco, né? A carne é fraca. Né? Ou sei lá, o cara foi fraco, a carne venceu ele, né? O diabo venceu ele, sabe? Aí a tentação, né? A tentação, porque o que ele vai falar é que nós temos dentro dos nossos... Ixi, o vídeo tá ficando longo. Que os nossos instintos, né? Quando ele parte para essas emoções e não tem controle, a gente tem as inclinações. E aí, quais são as nossas inclinações? Inclinações positivas ou as inclinações negativas? Se as inclinações que nós temos como ser humano forem positivas, construtivas, libertárias, emancipadoras, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas quando elas são destrutivas, negativas, opressoras, violentas, tudo mal, tudo mal. Aí a gente tem que impor o limite. Nós temos que partir para as práticas disciplinares para controlar esses instintos, esses desejos e essas emoções. Gente, é isso. Eu me perdi na selva de pedra. Eu acho que eu me perdi na selva de ideias aqui. Mas alguma mensagem deve ter ficado nesse vídeo, né? Eu me perdi aqui na selva de ideias. Eu me perdi. Pessoal, eu preciso me encontrar nessa selva de ideias. Enquanto aí para mim me encontrar, eu vou ter que encerrar o vídeo com vocês. Voltar, estudar, exercitar para ver o que eu possa produzir de vídeo para o próximo canal, para deixar aqui para vocês. Claro, é sempre se o generoso, bondoso Papai do Céu permitir. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Fui!